Vamos lá. Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo. Então, primeiramente, a nossa prece, vamos nos ligando a Deus Pai, vamos nesse momento transformando os nossos sentimentos, vamos pedindo que nós tenhamos um olhar pela nossa autoeducação e que possamos, nesse momento breve que conversamos aqui, nos sentirmos tranquilos, nos sentirmos em paz e bem. No dia de hoje, nós recebemos Felipe Albano, que é mestre em Albani, que é mestre em linguística, e é membro do Sejus. Nós vamos dar continuidade, também já estamos chegando ao fim desse estudo, ao Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo que diz: haverá muitos falsos cristos e profetas? Bom dia, Felipe. Vou deixar você fazer a introdução. Vamos lá. Muito bom dia, Carla. Muito bom dia da galera do canal Paz e Bem. Bom dia, galera do Sejus e todas as pessoas que, viajando pela internet, nos encontraram aqui. Como se fosse aquela garrafa perdida no meio do oceano. Então, acabamos entrando aqui conosco aqui no nosso estudo do Evangelho. E nada mais atual do que estudarmos esse tema, porque, enfim, o que mais temos aí são falsos cristos e falsos profetas em diversas religiões, e a doutrina espírita também não está longe desse tipo de comportamento. E é interessante que esse capítulo começa com uma coisa que o Kardec dificilmente faz, que ele traz a mesma versão de dois evangelhos diferentes. Primeiro do Evangelho de Lucas e depois do Evangelho de Mateus. Aí na primeira diz o seguinte, isso está no capítulo 6, versículos 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. E aí em Mateus, no capítulo 7, no versículos 15 a 20, temos o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, e vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas ou espinheiros, ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis pelos seus frutos. É interessante que ele traz duas formas de dizer a mesma coisa, né? Porque, na verdade, em Lucas você tem lá em que você tem que uma árvore, mau fruto não vem de boa árvore, e que uma árvore boa não produz maus frutos. E já no Mateus ele já vai mais direto. Uma árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Mas, de qualquer forma, o que nos chama a atenção? Em Mateus, Jesus faz uma advertência. Isso que chama a atenção é o Carlos Torres Pastorino. E uma das coisas que fala é uma coisa que Kardec também fala bastante. Examine-se tudo, fazendo passar pelo crivo da razão. Com perspicácia, Jesus não diz por suas obras, fáceis de enganar, mas por seus frutos. É muito interessante isso, que a gente costuma achar que o fruto é a obra. E, na verdade, o fruto tem a ver com a essência. Que esse é que é o mais difícil, a gente entender a essência dessa obra que é produzida por nós. Ainda diz o seguinte: o fruto é o produto da árvore, que lhe resume e sintetiza a essência, para produzir amanhã nova árvore. Então, o fruto do homem é a sua essência, que se percebe mesmo através das exterioridades. Quem busca bens terrenos como retribuição de bens espirituais que pretende estar distribuindo, quem exige confortos e comodidades, atenções e considerações dos outros, quem se confessa superior e melhor que os outros, todos esses estão no caminho errado. Então, é um puxão de orelha daquele que vai até o portão do condomínio da casa, né? Que é exatamente para a gente poder repensar. E em Lucas há um complemento. Do coração tira o homem o que é bom e o que é mal. Em suas palavras, provém do coração, que é a sede do pensamento e do sentimento. Então, por isso que Kardec colocou os dois também,
Porque você tem, de um lado, esse puxão de orelha, essa questão também do fruto que está nos dois, mas em Lucas tem a questão que é o que vem do nosso sentimento, que é realmente colocado, que precisa ser trabalhado. E o pastor ainda fala o seguinte, que os frutos principais são o amor e a humildade, e tem como consequência fatal o serviço. Mas pode haver muito serviço sem fundamento no amor e na humildade. Como veremos? Se houver desamor, críticas, ou orgulho, vaidades feridas, isso mostra que os frutos ainda estão verdes. Quantas vezes que a gente vai agir de alguma forma e o que acontece? A gente é impedido, aí vem justamente aquela coisa do orgulho, vem a coisa da vaidade, e isso mostra como a gente ainda tem coisas a serem vencidas dentro de nós. O coração unido no seu profundo só produz frutos bons. O que está unido às riquezas e às cobiças terrenas, às coisas ou às pessoas, só produz espinheiros e cardos para amanhã. Pode falar, Carla, desculpa, só para encerrar isso assim. Então, eu volto a insistir, eu já fiz até um Paz e Bem sobre isso, mas eu insisto nesses tempos que a gente está vivendo politicamente, que algumas pessoas que vão em nome de Jesus numa marcha fazer arminha com a mão, elas estão indo nessa essência dos falsos profetas. E o mais a gente tem visto, né, são pessoas, principalmente no cenário político, né, se declarando muito cristãs, né, muitos seguidores de Jesus, mas aumentando a massa de miseráveis, de pessoas em situação de rua, de exclusão, de fome, sem emprego, sem nada, e lá rezando, né? Rezando nos mais diferentes ambientes que deveriam ser laicos, inclusive. Então, esse capítulo, na ótica progressista, que é aquela que nós trazemos sempre aqui, é muito importante, porque a gente vai fazer analogia, né, do que Kardec está trazendo com o momento que nós estamos vivendo, para ver como ele ainda é atual. Extremamente. E, não satisfeito, Kardec ainda traz uma outra citação que está em 3 evangelhos, Mateus, aliás, está em Mateus e Marcos, mas também está em Lucas. É porque ele só mencionou aqui que está em Mateus e Marcos, mas está dentro das profecias, algumas profecias que Jesus trouxe. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, porque abundará a iniquidade e a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Engraçado que isso aqui está no capítulo 24 de Mateus, aí pega o capítulo, versículos 4, 5, 11, 13, 23 e 24. Em Marcos está no capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. O pastorino traz todo esse texto um pouco maior, mas o que a gente pode falar é o seguinte. Muitos virão apoiados sob meu nome, e não apenas muitos virão em meu nome. Então, temos uma diferença que precisa ser ressaltada. Apoiados sob meu nome, e não em meu nome. Não se refere somente aos que se apresentam como representantes do Cristo, em nome deles, mas que é daqueles que falam dizendo-se o Cristo. Até porque Cristo é um título, não é o nome dele. A gente tem também que fazer essa diferença. Fundamentados na autoridade desse nome. Então, a ideia é de você se impor como se você tivesse essa autoridade. Então, por isso que é muito importante quando nós olhamos pessoas que se arrogam uma autoridade. Eu sou o médium que psicografa não sei quem. Eu sou alguém que trouxe isso. Eu falo não sei aonde. Não necessariamente ele é a pessoa que está em condições de falar determinadas coisas. E nas próprias literaturas, quando a gente encontra, a gente vê médios que se perderam exatamente porque eles se deixaram levar pela vaidade e pelo orgulho, como nós mencionamos naqueles casos anteriores. E aí nós entramos na missão dos profetas. Kardec diz o seguinte, atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, o vocábulo profeta
tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela é a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Ou seja, a gente costuma fazer uma relação dos profetas com os médiuns da atualidade. Só muda o nome, porque afinal era a palavra que era usada naquela época. Mas basicamente é a pessoa que tinha condições de conversar, de falar, de explicar as coisas espirituais. Então, a gente pode fazer uma relação um pouco diferente daquilo que a gente costuma imaginar. Mas realmente, a gente costuma imaginar que é um profeta. Mas se a pessoa tem muita experiência, ela consegue enxergar de um ponto de vista mais alto, ela sabe dizer que se aquela situação está dando errada, é a experiência dela, ela sabe disso, não necessariamente já está prevendo o futuro. Ela não adivinha, a experiência dela já mostra, e isso vai dar errado. Então não significa que a pessoa está tendo uma visão espiritual, ou está recebendo uma mensagem específica para aquilo. Basta olhar, por exemplo, indo para um lado um pouco econômico, que a maneira de se resolver a economia no Brasil hoje está muito diferente daquilo que já deu certo em algum outro momento no Brasil. E aí não adianta dizer assim, você vai dar errado se você torcer para dar errado. Gente, não é por aí. Isso é questão de trabalho profissional, é questão de olhar para o conjunto das coisas. Então não adianta só a gente dizer, vamos rezar para as coisas darem certo. Você pode fazer o que é possível, mas se você não fizer a sua parte, não adianta. E aí tem aquela questão. O profeta ou o médium, uma pessoa mais experiente, vai dizer se a coisa está certa ou se está errada. Isso não significa que você, mandando boas vibrações, que a coisa vai mudar. Você vai mudar se a pessoa parar para pensar e mudar de rumo na própria vida, ou na própria governança que ele está fazendo com o país ou com o setor que está sob o comando dele. Quer falar alguma coisa, Carla? Às vezes, um profeta, ele não precisa necessariamente ser uma pessoa que vai liderar a questão espiritual. Kardec está se referindo a isso. Mas nós temos profecias de homens encarnados e cheios de imperfeição. Por exemplo, quando ocorreu a prisão política do presidente Lula, a própria esquerda caiu numa melancolia, começou a olhar para trás como só o tempo passado fosse um tempo bom. E, em algum momento, dentro da própria prisão, o Lula fez um exercício profético, entre aspas, da espiritualidade dessas pessoas progressistas, dizendo o seguinte, olha, foi bom tudo aquilo, mas vamos olhar para frente, vamos olhar para a utopia, para aquilo que a gente quer construir. Ou seja, tirou as pessoas da melancolia, que é um estado meio que pode levar até as pessoas a irem para um lado mais conservador, e projetou no futuro. E aí nós saímos daquele estado em que estávamos, porque dissemos, puxa, se uma pessoa nesta condição está nos incentivando a nos movimentarmos, a encontrarmos um novo sentido para tudo isso, por que nós vamos ficar olhando para trás? Olhar para trás, respeitar a ancestralidade, respeitar o legado, é importante, mas sempre se movendo numa direção futura, senão a gente vira um eterno romântico, não um romântico do amor, etc., mas aquele romântico que sofre por aquilo que não é mais no tempo presente. Então, eu sei que esse é um exercício filosófico e não está em Kardec, uma parte meu, mas é importante a gente ver como em determinadas situações, homens comuns podem liderar grupos como se fossem profetas, tirando um grande número de pessoas, às vezes de uma apatia, de um sofrimento. É verdade. E aí, prosseguindo. Prodígios dos falsos profetas. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las e se lhe apraz isso. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja aderido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que tenha feito. Se Deus criou a lei, para que ele vai desfazer? Se o universo todo segue essa lei, para que ele vai desfazer? Então, por isso que é muito importante essa afirmação que Kardec, essa analogia que ele nos traz.
Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. E não é preciso ser Mr. M, nem Padre Quevedo para a gente falar sobre isso. A gente pode ver com outros caldos, com os outros cuidados, sem tanto espetáculo. Nossa, o Uma Padre vez encontrada a causa, Quevedo, eu tinha até esquecido da existência do Padre Quevedo. já está em outro patamar e que seja bem acolhido onde ele estiver. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. Engraçado que outro dia, num canal que fala muito sobre fatos que chamaram a atenção na TV, falaram de várias pessoas que tentaram se promover, não exatamente para ganhar dinheiro, mas para mostrar, ganhar alguma fama, algum prestígio social, somente produzindo fenômenos que poderiam ser relacionados até mesmo à doutrina espírita, até mesmo alguns médiuns curadores. E todos eles foram desmascarados em algum momento exatamente porque achavam que, ocultando esse poder da sociedade, ou tentando esconder a sua realidade, que eles poderiam passar como se fossem heróis, digamos assim. E, na verdade, se não há um fim sério, essa máscara cai em algum momento. Isso aí que você falou é extremamente importante, gente. Médium não é status, não é para ser adorado, não é nada disso. É uma pessoa comum e que exerce aquela coisa da mediunidade, acabou. Então, tem médiuns aí super reconhecidos, que, nossa, estão há muitos anos aí, e são adorados, né, como se fossem santos, tudo que eles dizem está certo, aí vai dizer uma bobagem, vai chamar a gente aí de veneranda, né, no desgoverno que nós estamos vivendo. Não, tudo é questionável, tudo a gente tem que olhar e pensar, formar pensamento crítico, porque senão, e outra coisa, mesmo os médiuns que são super, mega, que tem muita mediunidade, a gente cai em erro, a gente cai em erro. Eu falo porque eu tenho uma mediunidade ostensiva em várias práticas, mas a gente erra porque faz parte da imperfeição nossa, e graças a Deus, porque se fosse produto acabado, não estava aqui, né? Verdade. E aí Kardec chama atenção, porque são esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, um sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por seus mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, a gente precisa ter esse cuidado também de olhar para esse lado. E aí, Carla, só para um pequeno acréscimo, em Viagem Espírita de 1862, nas instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas questões propostas, no item 9, Kardec é perguntado: como podemos explicar esta passagem do Evangelho? Haverá falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de seduzir, se fosse possível, os próprios eleitos. Os detratores do espiritismo fazem dessa passagem uma arma contra os espíritas e os médiuns. E aí, o que Kardec fala? Antes de mais, nem os espíritas, nem os médiuns se fazem passar por cristos ou profetas. Declaram que não fazem milagres para impressionar os sentidos, e que todos os fenômenos tangíveis produzidos por sua influência são efeitos que entram nas leis da natureza, o que não é o caráter dos milagres. Portanto, se tivessem querido usurpar os privilégios dos profetas, não se teriam guardado de privar-se do mais poderoso prestígio, o dom dos milagres. Dando a explicação desses fenômenos,
e sem isso poderiam passar por sobrenaturais aos olhos do povo, eles matam a falsa ambição, que em seu proveito poderiam explorar. O verdadeiro profeta é o enviado de Deus para advertir e esclarecer a humanidade. Ora, o enviado de Deus só pode ser um espírito superior e como um homem de bem. Será reconhecido pelos seus atos, que trarão o seu cunho de superioridade, e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, que revelarão a sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Olha uma coisa importante aqui, ele se ignora a si mesmo. Não será, pois, ele que se atribuirá essa qualidade. São os homens que reconhecerão como tal, as mais das vezes após a sua morte. Ou seja, nem em vida a gente consegue encontrar esses falsos profetas, esses verdadeiros profetas. Se, pois, um homem quisesse fazer-se passar pela encarnação de tal ou qual profeta, deveria prová-lo pela eminência de suas qualidades morais, que em nada deveriam ser inferiores às daquele cujo nome se atribui. Ora, esse papel não é fácil de ser sustentado, nem sempre é agradável, uma vez que pode impor penosas privações e duros sacrifícios, mesmo o da vida. Ele menciona diversos casos aqui, mas a gente pode ir direto ao seguinte: o que é que chama a atenção do verdadeiro profeta? A caridade, a abnegação, a humildade, a eminente superioridade moral. Numa palavra, todas as virtudes do Cristo. Ou seja, como estamos longe de... Quando a gente pensa em humildade, só isso já faz com que um profeta não se autoproclame profeta, né? Por mais que ele saiba de toda a sua liderança, de todas as suas condições, por ser justamente humilde, a pessoa nem aceita essa titulação. Ela se coloca numa condição como os outros, né? E isso é muito difícil, mas também já é um critério ótimo. Se você está vendo gente que está falando em nome de Jesus, mas está só fazendo coisas para o seu bem-estar, para a sua família, está tirando do patrimônio público, dos trabalhadores, das pessoas mais pobres, em proveito próprio, e ainda assim está falando de Jesus, desconfie, né? Como nós temos aí em várias religiões e a nossa forma a nossa também não é diferente, embora haja discussão se espiritismo é religião ou não, mas no nosso caso temos em várias formas de espiritualidade. Desconfie daquele que está atrelado nos bens materiais, na ambição, no poder, e ainda assim está falando em nome de Jesus. Verdade. E aí a gente vai passar para o segundo ponto, que é não criais em todos os espíritos. E está nessa primeira epístola atribuída ao João, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não criais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí Kardec comenta: o espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da Terra para a erraticidade, que é o espaço entre as encarnações, período entre as encarnações, para falar melhor, e tomam nomes venerados, para sob a máscara que se cobrem para facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes de se conhecerem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade consciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se han apresentado alguns com o nome dos antigos profetas, assim como do Cristo, Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus. E o que mais circula, né, Carla, pelas redes sociais são mensagens nesse cunho, né? Pelo WhatsApp, então você recebe uma por minuto, né? Falando, olha essa mensagem maravilhosa, em grupos mais conservadores, principalmente. Olha essa mensagem maravilhosa recebida de um espírito superior. Você vai ler, você resume aquilo lá que está escrito em 2 linhas e não tem conteúdo, né? Então, assim, esse crivo da razão, na verdade, ele é libertador. Agora, existem pessoas que têm medo à liberdade, então, obviamente, que elas não podem ter isso.
Um exemplo claro disso é quando você diz numa palestra, ou num centro, ou numa sala de aula, você diz o seguinte, fala, gente, vocês são artífices da própria evolução, tudo aquilo que vocês fazem pela lei de liberdade é uma escolha que pode ter consequências positivas ou negativas, e mediante a sua própria consciência que será feito esse acerto. Então, não existe um Deus punitivo. Muitas pessoas se seguram na cadeira, né? E ficam com medo, porque elas têm essa necessidade de autoridade, que foi uma palavra que você usou e que eu quero reforçar, elas têm essa necessidade de autoridade, e muitas vezes elas reservam a Deus ou a profetas essa relação, que pode ser, às vezes, até uma relação meio sadomasoquista, segundo o Erich Fromm, de que esta autoridade a submeta e que, a partir disso, ela tenha a referência daquilo que escolher. No nosso caso, no Espiritismo, justamente por ter esse aspecto filosófico, é tudo muito aberto, é tudo muito por escolha, né, Felipe? É verdade. E aí, só para lembrar, o Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. Então, não é letra grande, não é letra pequena, não é garrancho, não é aquela fala empolada, não é uma modificação do aparelho fonador. Isso tudo pode ser até fruto de mistificação, ou seja, de fraude. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado. E aí, o Kardec diz mais, ó. Desconfiar, porém, das palavras melífluas, aquelas palavras doces. Desconfiar dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestindo longas túnicas. Desconfiar dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que agem como os exemplos e conselhos que prodigalizem para salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervarga os caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revela um átomo de orgulho, fugir, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo que toca. Lembrava-os que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza e da sua inferioridade. Por isso que muita gente fala para olhar nos olhos, né? Porque a gente consegue ver se há um pouco de sinceridade ou se há alguma forma de prejuízo, né? Daquilo que as pessoas podem falar. E aí, depois, o engraçado que eu acabei adiantando, quando ele fala dos caracteres do verdadeiro profeta, eu acho que ele colocou aqui o trecho que já estava naquela viagem espírita. E aí a gente vai entrando finalmente, quando a gente, por exemplo, mais uma vez, sobre os falsos profetas da erraticidade. Olha um outro ponto, estou vendo aqui se é do Kardec ou se é de um espírito. Isso aqui já é do Erasto, que trouxe essa comunicação. Só faz um parênteses aí para a gente lembrar o pessoal que está nos assistindo o que é erraticidade e se você puder explicar um pouquinho do Erasto muito rapidamente, porque acho que o nosso tempo está estourando, né? Faltam uns 12 minutos, uns 40. Aí, basicamente, só para lembrar, a erraticidade é o período entre encarnações. Quando a gente desencarna e a gente precisa ainda realizar alguma atividade na Terra, a gente fica nesse período que, na codificação espírita, é chamada de erraticidade. E aí, quando é um espírito errante ou errático, não é aquele espírito que fica errando e batendo cabeça por aí. É simplesmente um espírito que está ainda necessitando retornar para a Terra. E Erasto é um discípulo de Paulo, do qual Kardec gostava muito de ouvir algumas orientações. E aí, sobre esses falsos profetas da erraticidade, ele fala o seguinte: são eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e olharem-se com prevenção. Isso só por si bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões, ou seja, que a separação não é um espírito bom. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passar-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e veja o que restará. Convinde, pois, comigo em que, todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis,
medidas pueris ou infantis ou ridículas, quando formulam um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão de um espírito ignorante e mentiroso. Vamos Se bater nem sempre... vamos bater naquela tecla, Felipe. Não vem ninguém no cavalo branco salvar o Brasil. Até porque não tem salvação, porque tem trabalho, porque tem A gente não acredita pensar na as coisas salvação. como elas realmente são. Você Pensar as coisas como elas... fez bem essa ligação. A gente não acredita na salvação. Até essa questão de salvar já está fora da doutrina espírita, porque para a gente é lei do trabalho, trabalho espiritual, não trabalho entre os homens. E essa lei do trabalho leva à lei do progresso. E o progresso nos faz ter uma nova construção. A partir dessa construção, nós evoluímos pedagogicamente. Então, não tem salvação. É arregaçar as mangas e trabalhar. É verdade. Se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Esse é um cuidado meio delicado, mas tem mais coisa aqui. Olha. Em geral, desconfere as comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, o que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. E tem outro detalhe. Quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios e não tais ou quais com exclusão dos outros. Ou seja, não está só em uma pessoa, está em várias. Então, por isso que eu acho que eu vou até dar uma parada por aqui, porque afinal o tempo está ficando um pouco escasso, mas eu ia mencionar que quem tiver a oportunidade de pegar esse capítulo, nem o Evangelho inteiro, mas esse capítulo especificamente que nós estamos lendo, no final ele traz mais um caso que podemos levar em conta, que é uma das poucas citações do Velho Testamento que Kardec traz, que é do profeta Jeremias. Ele fala exatamente sobre essa questão de Jeremias e os falsos profetas, para a gente ver há quanto tempo se bate sobre o cuidado que se deve ter com as comunicações que chegam. Sejam aquelas de pessoas que se arrogam ter uma virtude, na verdade são tremendos fariseus, e aquelas pessoas que muitas vezes escutam as mensagens sem entender exatamente o que a gente está falando. E aí eu vou pedir licença, tem um médium que é espiritualista e não espírita, mas que está recolhido, né, está privado de liberdade, e que foi um escândalo, não vou dizer o nome aqui para a gente não ter nenhuma questão de processos, enfim. Mas, assim, se você vai numa pessoa dessa, independente dela ser espírita, espiritualista ou qualquer outro tipo de espiritualidade, ela fala assim, olha, você tem que ficar numa sala trancada, eu vou ter que te tocar, eu vou ter que fazer isso, porque o espírito, ou porque Deus, ou porque não sei quem está me falando, ou passa o seu cartão, você tem que me doar a sua casa, corre, né? Corre. Eu acho que aqui, como a gente tem mais gente progressista, talvez não tenha que falar tanto isso, mas eu já tive oportunidade de atender dentro de área social e muita gente simples vem com isso, porque o fulano da minha igreja, da minha assembleia, pediu que eu passasse tanto na conta dele. Não tem isso. Então, não tem nenhum tipo de espiritualidade essa relação de troca, né? Parece escambo, né? Na verdade, me dá isso que você vai ganhar aquilo. Não é um negociante, né? Por isso que a gente insiste que é trabalho, não o trabalho dos homens, trabalho espiritual. Vou te devolver aí para suas considerações finais, Felipe. Então, basicamente, pessoal, o que eu poderia trazer para vocês a mais é lembrar bom senso. Foi o que Kardec trouxe, e é por isso que ele foi chamado de bom senso encarnado pelo Camilo de Flammarion, quando houve a desencarnação dele. Então, o bom senso sempre. E desconfie. Chegou a mensagem, primeira coisa, pulguinha atrás da orelha. E vamos procurar. Olhar com calma. Pode até chamar a gente, perguntar, mas é claro que a gente, às vezes, vai ter condições de falar à medida que a gente conhece. Mas eu já passei para 2 pessoas que conheciam muito e falaram, isso aqui é, isso aqui não é. Então, na dúvida, desconfie, e se desconfiar, corta. Não repasse para frente. E a melhor coisa, vamos estudar, que é a melhor maneira de a gente conseguir prosseguir e ir adiante. Até porque eu pessoalmente vejo a Terra e a nossa relação com Deus como um processo pedagógico, onde a gente pode errar e a gente pode refazer,
como lição, né, de casa, refaz e vamos acertar uma hora sem culpa, sem medo, sem boa parte dessa opressão que nos colocam pelas espiritualidades aí mais diversas. Então, um beijo para você que nos assistiu, um beijo, Felipe, esse é o canal Paz e Bem, compartilhe e curta nossos vídeos se você gostou e esteja sintonizado conosco. Se tiver oportunidade, faça uma doação solidária, nós somos o Sejus, lembramos que em nosso canal nós temos conteúdos mais específicos do Espiritismo. Se inscreva e passe por lá. Um beijo, obrigada. Beijos a todos.